Hoje nós vamos bater um papo com vocês sobre a provisão de perdas dos bancos. A gente entendeu que esse era um assunto que estava muito, dado os últimos acontecimentos do Covid, estava tendo muita discussão no mercado. A gente achou que era um bom momento para a gente falar um pouco sobre os mecanismos e o que isso pode provocar em termos de impactos no custo de crédito daqui para frente, ok? Ok. Algumas instruções contra a nossa live. A Mitzi já disse que nós vamos tirar os microfones para evitar barulhos externos. Se você tiver algum problema técnico, manda, por favor, para ela no WhatsApp, que está esse número aqui. Ao final, a gente pede para você fazer uma avaliação e fique à vontade para fazer perguntas quando a gente terminar a apresentação. A apresentação pretende ser rápida. Se vocês tiverem algum amigo que não pôde vir, não pôde estar presente, depois manda um e-mail para contato@banquirisk, que a gente manda um link, tanto da apresentação como da gravação que está sendo feita no Zoom. Ok? Muito bem. Professor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa. Ótimo. Tive um probleminha aí de acesso, mas deu tudo certo agora. Muito trânsito. Professor, eu terminei de fazer as instruções aqui da noite, ok? Se o senhor quiser continuar daqui, fique à vontade, por favor. Uma honra ter o senhor conosco, viu? Tá ok, eu que agradeço. Eu vou fazer, então... Eu vou tirar a minha tela e o senhor pode compartilhar o seu PPT, por favor. Ok. Precisa só me habilitar aqui para poder compartilhar. Eu estou procurando, gente. Só me colocar aí como anfitrião. O senhor entrou com que nome? Desculpa. É o Wilson, né? Wilson Mackenzie. É o Wilson Mackenzie. Wilson. A Mackenzie está aqui. More. Rename, put in waiting room, remove report. Pronto? Pronto? Legal. Deixa eu ver aqui. Wilson, deixa eu ver se funciona. Está aparecendo aqui ainda como participante não habilitado para compartilhar. O senhor quer seguir pelo meu PPT, professor? Talvez seja melhor, porque eu não estou conseguindo abrir aqui. Tá bom. Não, então eu vou abrir e o senhor segue daqui. Olha, eu parei nessas instruções, eu já dei as instruções, ok? Beleza, excelente. Só que então... você que vai mudando os slides, né? Sim, eu mudo para o senhor. Tá bom. Bom, então... Oi, fala-me. Agora sim. Já foi? Então eu vou... Eu estou pedindo para o senhor... Já conseguiu. Conseguiu? Eu vou dizer... Se o senhor quiser compartilhar o seu... Será que deu? Aqui no share screen não estou conseguindo, não. Não, agora sim. Tá bom. Vamos ver se dá certo aqui. Agora sim. Ótimo. Obrigado. Excelente. Problemas normais nessas lives de hoje em dia. Com certeza, todos nós estamos experimentando coisas novas. Seja bem-vindo, viu, mais uma vez. Tá ok. Bom, então, em primeiro lugar, queria saudar a todos os participantes dessa live. Muito bom ver a casa cheia. Estou vendo aí que tem bastante gente inscrita e que está participando desse evento. Um assunto extremamente relevante no contexto atual dessa crise da pandemia, em particular considerando aí a realidade dos bancos. E nós temos um grupo seleto de pessoas que estarão discutindo esse tema, que é o Elias e o Dirceu, da Banquirisk, e o Doá, da FGV, um grande amigo meu aí de longa data. Muito bem, então,
o Dirceu já fez aí, já passou as instruções devidas para todos os participantes. Então, eu queria rapidamente falar sobre o contexto recente do mercado bancário, especificamente, conforme muitos de vocês acompanharam, principalmente pela mídia, alguns bancos, grandes bancos brasileiros, já tomaram iniciativa, já decidiram fazer o reconhecimento de provisões para perdas, que justamente são os casos dos bancos Itaú e Bradesco. E o Santander, por sua vez, ainda está aguardando uma melhor avaliação dos fatos para poder, no momento apropriado, proceder à devida contabilização da provisão. Então, é dentro desse contexto que nós estamos discutindo esse tema nesse final de tarde. Várias matérias têm surgido na mídia. Pelo que eu tenho observado, talvez esse seja o grande tema que tem sido tratado na mídia no que se refere a bancos. Justamente as provisões que os bancos decidiram fazer ou não decidiram, no caso do Santander, e os impactos dessas provisões nos próprios resultados dos referidos bancos. Então, esse é um assunto que certamente está na ordem do dia e que vale a pena ser discutido, principalmente por especialistas. Bom, a nossa live, talvez esteja um pouquinho atrasado, mas a nossa live tem essa previsão de início agora, às 18h30, a duração de 1 hora, previsão de término 18h30. Depois nós teremos um tempo de meia hora para perguntas e respostas. A nossa live ela está programada da seguinte maneira: o bloco 1 já foi feita aí a mensagem de boas-vindas. O bloco 2, nós estaremos tratando de 3 visões sobre PDD: a visão contábil, a visão tática e a visão estratégica. No que nós estamos chamando de bloco 3, a visão contábil vai ser tratada pelo Dirceu. Bloco 4, visão tática, vai ser abordada pelo Elias. E finalmente, a visão estratégica pelo Duá. Então, eu vou imediatamente passar a palavra para o Dirceu, para ele abordar essa visão contábil dos mecanismos da PDD. Ok. Obrigado, professor. Bom, a gente... Deixa eu compartilhar. Se o senhor puder fechar seu PPT, professor, eu já compartilho o meu, tá? Já fechei. Legal. Nós pedimos licença aos profissionais da área que estão aqui para fazer uma contextualização contábil da PDD, senão a gente acredita que ficaria difícil para uma série de pessoas entender todos os indicadores que nós vamos falar, ok? É um assunto árido, mas eu vou tentar fazer isso de uma forma mais agradável possível. Bom, a gente começa falando o seguinte: essa aqui é uma visão da equação de um balanço patrimonial de um banco. Depósitos do lado direito meu, passivos, capital social. Do lado esquerdo meu estão as carteiras de crédito. O que você tem, então, são os depósitos que geram recursos para a principal atividade de um banco, que é a intermediação. Esses depósitos são transformados em risco, que a gente chama, ou seja, nas diversas carteiras de crédito, títulos públicos federais, títulos emitidos por empresa. Então, o que nós temos aqui é a típica atividade de intermediação financeira de um banco, pegando recursos dos superavitários e passando recursos para os deficitários, e é essa a intermediação financeira. Em seguida, nós temos os acionistas de um banco, seja ele de capital aberto ou fechado, que são remunerados para assumir o risco do negócio. Esse cara está aí para assumir o risco do negócio. Muitas vezes a gente vê, eu acho que a gente já teve situações, principalmente no mercado americano, em que ficou claro que é esse o cara que assume o risco do negócio quando ele é convocado a integralizar capital em situações de emergência. Então, não tenha dúvida que ele está aí para ganhar, mas ele está aí também para assumir o risco. Tudo isso aqui estaria muito bom
se toda essa carteira de crédito e todos esses ativos fossem pagos em dia, do jeito que a gente contratou e tudo bonitinho. A gente sabe que não é assim. Então, entra aí um quarto item nessa coisa toda, que é a tal da provisão para perdas com crédito. Ela tem muitas facetas, nós vamos tentar cobrir todas, mas, basicamente, o que nós temos aqui no ativo é um saldo de todo o provisionamento que nós fizemos, que foi feito em um determinado banco, desde que ele foi fundado, assim que ele começou a dar crédito, foi geradas provisões, e essas provisões evitam solavancos nos resultados dos bancos. Ou seja, se houver uma perda, que a perda seja jogada contra a provisão e não contra o patrimônio líquido do banco. Então, a provisão, na verdade, é a contrapartida dela, como nós vamos ver, é um pedaço do resultado que vai sendo colocado gerencialmente numa conta para demonstrar essa situação. Só para reforçar, isso não envolve caixa, não envolve recursos, nada. Nós estamos falando aqui de movimentos contábeis e gerenciais. Muito bem. Numa visão de negócios, então, você pega um banco, por exemplo, que esteja querendo lançar uma carteira de veículos e faça um orçamento qualquer. Essa é uma visão ex antes da perda, né? Ele, por exemplo, está imaginando em fazer uma carteira de ativos de veículos de R$1 bilhão. Ele tem os recursos que são os depósitos para fazer isso. Então, internamente, gerencialmente, a área de ativos será cobrada em 5% ao ano, uma hipótese, né? Que seria o custo dos depósitos. Esse pessoal que está fazendo essa carteira de veículo, imagina que vai emprestar isso a uma taxa de 15% ao ano, portanto, eles terão uma receita de R$150 milhões e uma despesa de 50, gerando uma margem bruta financeira de R$100 milhões ou 10% ao ano do chamado spread. Então, é só dividir o 100 pelo milhão e você teria um spread ao ano. Esse é o famoso spread bruto. Como nós estamos falando de um processo ex ante, então, o que essa área de orçamento vai tentar prever é qual é a perda esperada dessa carteira, que nesse caso aqui nós trabalhamos com 3% ao ano, ou seja, essa margem bruta de 100 nesse orçamento seria reduzida para 70 num orçamento, a hora que você imaginar que você possa perder 3% da carteira, com problemas com crédito. Muito bem. O que acontece aqui é que, veja, tudo isso são previsões que um banco faz no que diz respeito à sua previsibilidade de perda. Isso pode dar certo ou isso pode dar errado, ok? Então, essa aqui é uma visão de um orçamento de banco para PDD. Já a formação do resultado do banco muito bem, então aquela carteira foi começando a ser feita e aí nós vamos ver o que seria o balanço de um banco. Ele é formado por receitas operacionais, que seria o que a gente chama de PB, Produto Bancário Bruto, que entra aqui. O primeiro item é o item daquela carteira intermediação financeira. Depois ele tem serviços, previdências, tesouraria, as outras coisas que compõem a receita dele. Em seguida, vem o custo com crédito. Só que agora você já começa, uma coisa é treino, jogo é jogo. E agora você já começa a colocar aquela carteira que está sendo feita em movimentos contábeis. Ou seja, nós começamos a emprestar efetivamente aquele dinheiro, tá? Então, o balanço do banco vai refletir essa movimentação agora. Então, essa conta é chamada custo com crédito, que eu já falo mais à frente. Em seguida, nós temos os encargos, salários, encargos e todo o custo, despesas operacionais do banco. Aí você tem apuração do lucro líquido final do banco, imposto de renda, lucros acumulados ou dividendos. Enfim, essa aqui é a visão de DRE de um banco. Em seguida, acho que agora a gente consegue explicar o mecanismo da PDD. Como é que foi essa coisa entre eu fazer um orçamento, começar a emprestar dinheiro e sentir a coisa acontecendo na prática? Então,
a gente, na Banco Risco, nós desenvolvemos há algum tempo atrás, num dos nossos cursos de perdas, essa visão de caixa d'água, ok? Então, ela funciona assim. Imagine que uma caixa d'água represente o saldo das provisões de um banco, provisões para perdas com crédito, ok? É uma caixa d'água. Muito bem. O nível dessa caixa d'água tem que ser considerado suficiente para suportar perdas esperadas num portfólio de crédito. Então, à medida que eu acho que o risco cresceu, eu coloco mais água. À medida que eu acho que o risco diminuiu, eu coloco menos água. E essa é uma coisa dinâmica, ok? Qual é este nível ideal de água? Nós vamos falar mais à frente, mas o NPL 90 dias é a inadimplência de 90 dias. Por que a inadimplência de 90 dias? Porque é uma inadimplência estrutural, ou seja, já é uma inadimplência consolidada. Então, eu vejo o que está acontecendo em atrasos nas minhas carteiras no corte de 90 dias e falo, isso aqui é inadimplência. E multiplico isso por um índice de cobertura requerido pelo banco. Então, uma hipótese. Imagine que a gente esteja percebendo que aquela carteira que eu mostrei anteriormente esteja com uma inadimplência, coincidentemente, de 90 dias. Ou seja, esse apelidinho que tem aqui de 90 dias. Aí nós temos uma reunião de comitê de tesouraria no banco e a gente percebe que o cenário está se deteriorando. Veja só, a questão toda da PDD é você antecipar movimentos que possam acontecer no mercado que venham a deteriorar a sua carteira, porque depois que isso aconteceu, não há muita coisa a fazer. Então, imagine o seguinte, a inadimplência hoje é 3%, mas está havendo qualquer movimento no mercado em que se imagina que essa carteira tem uma tendência clara a se deteriorar. Moral da história, você coloca um índice de cobertura nessa carteira, ou seja, não vai ser mais 3%, eu estou falando de uma carteira que pode ter 1, 2, 3, 4, 5 anos, e eu faço uma provisão maior hoje, imaginando que no futuro a carteira se deteriora. Tudo isso é muito bonito, só que para eu fazer essa provisão, eu tenho que tirar um pedaço do resultado do banco. Sumiu sua voz, Dirceu. Dirceu, sumiu sua voz. Sumiu? Opa, Sumiu. voltou. Voltou? Voltou. Tá. Desculpa. Então, eu vou no resultado do banco, tiro um pedaço desse resultado a título de formação da provisão. Então, ou seja, formar a provisão significa que eu tenho que tirar resultado hoje do banco, eu tenho que hoje admitir que uma parte desse resultado eu não quero que chegue aos acionistas, eu vou segurar comigo, porque pode ser que no futuro eu tenha que suportar perdas com essa provisão que eu estou fazendo, ok? Muito bem. Então, como é que eu encho a caixa d'água? Eu encho a caixa d'água retirando gerencialmente pedaços do resultado atual do banco e colocando lá dentro. O risco aumentou, eu coloco mais água. O risco diminuiu, eu tiro água, ou seja, diminuo a velocidade que eu estou enchendo essa caixa d'água. Veja, a partir daí, as perdas que existirem, efetivamente as perdas, aquilo que eu não vou conseguir receber, que a gente chama no mercado financeiro de write-off, ao invés de eu jogar contra o resultado do banco, eu vou jogar contra a provisão. Então, fazendo uma alusão com um seguro, por exemplo, você pode imaginar que o seu sinistro, que seria aqui o sinistro não recebimento do crédito, ele tem um seguro que você pagou, que foi a sua provisão. Moral da história, o seu patrimônio não será afetado, porque o seu resultado já foi afetado há algum tempo atrás na formação dessa provisão, ok? Muito bem. E aí, eu jogo as minhas perdas contra a provisão e, eventualmente, depois, eu vou tentar receber
parte disso de alguma forma, que imagino que vocês já estejam familiarizados com essa forma que os bancos tentam renegociar os seus créditos em atraso. Muito bem. Então, essa visão de caixa d'água dá uma visão de dinâmica da provisão. Ela não é estática, ela é dinâmica. Ela pode mudar todo dia, ela pode mudar durante o dia. Alguma coisa nova que aconteça e você resolve incrementar, basta um lançamento contábil e você incrementa a sua provisão para perdas. Pura e simplesmente porque você não deixa o resultado chegar ao acionista. O resultado fica bloqueado numa conta chamada provisão para perdas com crédito. Muito bem. A gente está acostumado a fazer essa aula com as pessoas olhando para a gente, interagindo e fazendo perguntas. Se estão entendendo ou não estão entendendo. Então é um pouco difícil. Eu imagino que as pessoas estejam entendendo, né? Mas, então, essa é uma primeira visão. Dirceu, Oi. Dirceu, Sim. eu estou em contato com eles. Eles estão achando que está muito bom, está tranquilo. Tá bom. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Qualquer coisa, se alguém me xingar, você me avisa, Mitz, mas me avisa aqui pelo WhatsApp, tá? Legal. Beleza. Então, chegamos nessa definição da dinâmica da PDD. Olha, é simples entender o que a PDD está fazendo, né? Se você tiver uma linha de tempo de inadimplência, imagina que um contrato ou uma operação tenha vencido e esse NPL, quer dizer, Non-Performing Loans, ou seja, inadimplência, o contrato venceu e não foi pago, ok? A cada período, por exemplo, de 15, 30, 60 dias, nesse nosso exemplo, a gente vai colocando uns flagzinhos na carteira do banco para dizer, olha, está atrasado 15 dias, está atrasado 30, está atrasado 60. Em 60 dias, normalmente, a operação é considerada de curso anormal, uma operação normal de banco, de capital de giro. E os juros gerenciais dessa operação, o banco deixa de reconhecer e diz, não, isso aqui vai dar zebra. Isso aqui não está legal. Em 90 dias, ela é considerada base para PDD, ou seja, ela é considerada o tal NPL que nós falamos. Ou seja, algo que não está pago em até 90 dias, está muito na cara de que é uma inadimplência estrutural. Alguns bancos reconhecem isso até muito antes. E dependendo do produto, isso deve ser reconhecido antes. Por exemplo, você não precisa esperar o cartão de crédito estar atrasado 90 dias, um banco, para perceber que essa operação vai ter problema. Então, isso depende um pouco, depende bastante, aliás, do tipo de operação. Seguindo essa operação aqui de capital de giro, quando ela completar 180 dias, perante o Bacen, ela já é uma perda. O Bacen pede que você reconheça como perda. E em 360 dias, ela não precisa esperar tudo isso, mas normalmente ela é baixada dos livros do banco e você começa um processo de recuperação de crédito. Tudo isso que eu falei é só uma forma para vocês entenderem uma linha de tempo de inadimplência. Tudo isso pode ser muito antecipado, dependendo do momento, da operação, do cliente, de uma série de coisas. Mas essa aqui é uma sequência lógica da inadimplência. Elias, se eu falar alguma coisa que não está muito claro, você, por favor. Você já viu isso aqui umas 100 vezes. Por enquanto eu estou gostando. Está ótimo. Obrigado. Veja, o que as pessoas normalmente não sabem é que toda operação de um banco gera PDD, inclusive a que está em dia. Então, se eu, o professor Nakamura, Doá e Elias pedirmos o mesmo empréstimo num determinado banco, possivelmente nós vamos ter ratings de créditos diferentes. A operação já sai em dia com um rating diferente para nós e com provisões diferentes, mesmo ela estando em dia. O que acontece é que, dependendo do tipo de produto, inclusive essa provisão é maior ou menor. Então, por exemplo, um cartão de crédito, ele tem provisões enormes, porque a perda é enorme. O crédito pessoal tem perdas enormes e outras operações têm perdas menores. Então, a gente chama de PDD genérica, aquela que é gerada em um contrato de um banco que está em dia ou vencido até 14 dias, ok? Dependendo do rate do cliente e o tipo de operação. Mas ela já gera uma provisão. A partir do momento que ela entra em atraso,
ou seja, que a gente considera a partir de 14 dias, o Bacen tem uma régua, que é a Resolução 2682, que diz, olha, a partir daqui, eu quero que você comece a fazer provisões de acordo com o atraso dessa operação ou dessa carteira, e aí isso segue letras. Quem é de mercado sabe disso, imagino que tenha pessoas aí que sabem isso, legal. Seguem letras até a operação completar 180 dias e ser provisionada 100%. Uma coisa importante, o banco ou os bancos, ele pode, desde que eles tenham um processo mais conservador que esse, ele pode dizer, não vou esperar 180 dias para reconhecer essa perda, vou fazer isso antes, ok? Então não há nada de errado nisso, não há nada de errado um banco também esperar um processo como está havendo agora do Covid para mexer em suas provisões. Nós temos certeza que todos eles têm modelos muito bons de provisionamento. A única coisa que a gente precisa entender é classificar que efeito isso tem em visão sistêmica do banco, ou seja, de resultado e outras coisas. Uma outra coisa é que o atraso, por exemplo, tem regras que esse atraso de um cliente em uma operação faz com que todas as suas operações, toda a sua carteira seja reconhecida como atraso e até do seu grupo econômico. Então, se você tiver lá 10 operações com o banco, tiver uma em atraso, ela arrasta todas as outras para o mesmo processo, ok? De deterioração. Muito bem. E para encerrar a minha parte, essa parte mais chata, que eu espero que vocês tenham sobrevivido, já que nós abordamos todos esses pontos aqui, o que nós vamos deixar agora passar para o Elias e depois para o Doá, nós vamos analisar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores de banco, e aí eles vão dar para vocês uma visão mais estratégica, né? Eu fiquei com essa parte de tentar conceituar do que nós estamos falando, senão talvez a conversa ficasse meio sem jeito para uma série de pessoas que não necessariamente precisam estar com isso aqui no dia a dia, né? Então, vamos lá. Eles vão falar o saldo em reais das PDDs, vocês vão ver que é enorme. Eles vão falar do tal do índice de inadimplência de 90 dias dividido pela carteira de crédito, que é a famosa inadimplência. Novamente, por que a gente fala inadimplência de 90 dias? Porque ela é uma inadimplência mais estrutural. Quando chegou a 90 dias, você pode chamá-la de inadimplência e não mais de atraso. Então, esse índice de atraso dividido pela carteira de crédito da inadimplência, o custo com crédito, ou seja, quanto eu estou gastando para encher a caixa d'água, dividido pela carteira de crédito, isso representa um custo. Outra, quanto as minhas perdas com operações de crédito estão levando embora a minha margem. E aqui é perdas, não só perdas que estão acontecendo, mas nesse processo de eu querer incrementar a minha provisão, também perdas esperadas, ou seja, a gente chama perdas aqui no sentido amplo da coisa. Depois, nós vamos ver o saldo da PDD, quanto aquela caixa d'água está representando da minha carteira, é um outro indicador legal. Depois, o índice de cobertura, ou seja, quanto da inadimplência atual eu estou colocando a mais na caixa d'água prevendo uma situação ruim. E, por fim, o que tudo isso reflete no ROI, que vocês sabem o que é o Return on Equity do banco, ou seja, o seu retorno. Então, eu espero ter passado para vocês rapidamente, né? A gente dá essa aula aqui em meio-dia, espero ter passado para vocês os conceitos e de agora para frente, com esses conceitos consolidados, o Elias, o Doá e nós todos juntos, o professor Nakamura, a gente pode conceituar melhor o que está acontecendo hoje no mercado, ok? Passo a palavra para o senhor, professor. Professor Nakamura. Ok, Dirceu, muito legal aí a sua apresentação. Eu só te digo uma coisa, eu sou professor de finanças, mas não domino tão bem esse assunto. Uhum. Eu entendi muito bem o que você explicou, então imagino que a grande maioria eu também. Fica tranquilo. Muito obrigado.
Bom, eu queria registrar que nós temos, nesse momento, 82 participantes aqui na nossa live. Muito legal ver o interesse de tanta gente aí nesse assunto relacionado à provisão para perdas. Bom, sem mais delongas, deixa eu passar a palavra para o Elias tocar a sua parte, falar sobre a visão tática para perdas. Obrigado, professor Nakamura. Eu vou aproveitar aqui, estou compartilhando a minha tela com vocês. Deixa eu tirar a minha tela. Ótimo. Todos vendo? Sim. Tá. Primeiro, Dirceu, muito obrigado aí pela sua exposição, de uma forma bastante simples, uma linguagem muito direta e objetiva, que conseguiu colocar a gente, pelo menos no mesmo patamar, na mesma linha, para a gente prosseguir aqui com o nosso bate-papo sobre a PDD, né? A partir da segunda quinzena deste ano, né, com o agravamento da crise do Covid aqui no Brasil, tudo mudou, tudo aquelas expectativas que nós tínhamos para o ano passaram a ser vistas de uma outra maneira. E desta forma, os bancos, apesar de o seu resultado já acumular ali em janeiro, fevereiro, os seus resultados sem essa incidência da Covid, a partir da segunda quinzena, permitiram que eles, ao fecharem os resultados do seu primeiro trimestre, dado toda essa explicação que a gente teve do que é o conceito da perda, né, da PDD, da provisão de algo que possa acontecer, como o Dirceu até muito bem colocou no exemplo da caixa d'água, eles, dentro dos seus modelos, que são muito bons, como a gente vai ver aqui na sequência, e até mesmo a própria experiência de crises passadas, a experiência da alta direção desses bancos, acharam por bem, em alguns deles, fazer uma provisão adicional por conta da Covid já, para fazer esse ajuste da carteira de ativos que o Dirceu muito bem explicou. Na verdade, a PDD faz esse ajuste da carteira, tá? Para que a gente não espere a perda ocorrer e que tenha um impacto no patrimônio. Fazendo esse ajuste, a gente já consegue isso daí. E também a questão de que ainda é muito precoce, isso está muito claro nos press releases dos bancos, ficou muito claro que ainda é muito precoce para a gente saber qual a amplitude, em que medida nós vamos ter ainda todos esses efeitos da pandemia. Mas é fato que as empresas e as pessoas já estão tendo impacto sobre isso daí. Desta forma, vamos dar uma olhadinha no como é que ficou dentro desses indicadores que o Dirceu selecionou, como é que foram os bancos nesse primeiro trimestre. Vamos começar pelo Itaú. Veja, a PDD que o Itaú apresentou no seu balancete desse trimestre chega a 47,1 bilhões, tá certo, gente? Veja o índice da inadimplência 91 dias, isso aqui eu quero chamar a atenção, e a hora que eu colocar todos os bancos, os 4 bancos que a gente vai colocar aqui, vocês vão observar que há uma certa semelhança entre eles, ficou em 3,1%, que é um indicador com base histórica muito próxima do que a gente tinha nos outros anos, nos outros períodos. Não houve grandes alterações ainda nesse primeiro trimestre. O custo de crédito sobre o spread, ou seja, as perdas das operações sobre a margem financeira, aqui sim a gente já vê o impacto do Itaú, que fez esse provisionamento adicional, foi bastante expressivo, ou seja, quase 60% da margem financeira. O saldo da PDD ficou em 6,6, que esses índices cresceram, se a gente pegar pela base histórica. Veja o índice de cobertura, aquilo que o Dirceu falou da caixa d'água, será que está no nível suficiente? Será que está bom? Veja, 239%. Eu vou mostrar mais para frente um gráfico que mostra uma série histórica desse índice de cobertura, e vocês veem que os grandes bancos, eles sempre trabalharam muito bem essa questão de provisão para perdas, seja o modelo de perda esperada, seja o modelo estatístico que eles utilizam, é bastante consistente nisso daí. E, por consequência, dado uma provisão maior, um custo de crédito maior, inevitavelmente o ROI do Itaú nesse trimestre apresentou uma queda, mas não podemos dizer que 12,8 não seja um bom ROI, ok? Falando do Bradesco, veja que ele também fez um nível de provisão um pouquinho maior. Ele usa muito, e no press release dele fica muito claro que ele, além dos modelos estatísticos que ele utiliza, ele se baseia também na experiência da alta direção, muito fundamentada em crises anteriores para fazer esse ajuste, tá?
e que chegou a 40,5 bilhões do saldo da PDD da carteira dele. A inadimplência, veja, muita semelhança com o Itaú, um pouquinho maior. E aqui, se a gente depurar um pouquinho os números dele, a gente nota que já vinha vendo um descolamento no aumento da inadimplência da carteira de pessoas físicas, tá? E um pouquinho das empresas pequenas. A gente nota essa curva crescendo nesse último trimestre em relação ao trimestre anterior. Com isso, o custo de crédito deles sobre o spread ficou em 46,3. Notem que o Itaú, por ter feito um provisionamento maior, até tem esse índice um pouquinho maior. O saldo da PDD muito semelhante com o do Itaú, 6,2. O índice de cobertura também. E o ROI ficou em 11,7. Vejam, aqueles bancos que tiveram essa postura um pouco mais conservadora, acabaram tendo um ROI um pouquinho menor. Que vem muito aquele conceito que é melhor reconhecer essa PDD e já fazer o ajuste no ativo do que amanhã depois você ir contra o patrimônio, o resultado direto lá. Já o Santander, seguindo seus métodos e os seus conceitos de concessão de crédito, prefere aguardar um melhor momento da pandemia, a evolução da crise para fazer eventuais ajustes, mas ele fez um bom reconhecimento de provisão. 21,7 bilhões é o saldo da PDD no final do trimestre, e ficou com índice de inadimplência de 3%. Isso daqui, se a gente pegar a série histórica da inadimplência dele, está bastante nivelado, bem oscilando em torno dessa faixa dos 3%. Consequentemente, por uma provisão menor, o seu custo de crédito sobre spread também ficou bem abaixo do que os outros apresentados. E aqui eu já vou direto até chamando a atenção que, olhando lá o ROI, gente, vocês olham que foi melhor do que os outros bancos, com bastante expressividade bem maior. O índice de cobertura dele, dado uma provisão reconhecida menor, mas que não é pouco, vamos dizer assim, o menor aqui eu quero dizer que o nível ainda é muito bom, um pouco menor em relação aos outros bancos, leva ao índice de cobertura em 194%. E para finalizar, sem entrar em muitos detalhes aqui, o do Banco do Brasil, que eu gosto de colocar, porque a gente vai focar aqui na conversa sobre os bancos privados. O Banco do Brasil tem certas particularidades, como todos sabem, aqui o Banco do Brasil, entre outras coisas, na sua carteira tem um grande componente do crédito rural, que deve ter um tratamento um pouco diferente das outras carteiras, até pela própria característica do produto, que é o produto de crédito rural. Mas vocês vejam que existe uma boa semelhança com outros bancos, com o Itaú e com o Bradesco, onde ele também fez uma provisão para essa carteira, ficando com níveis de inadimplência de 90 dias muito semelhantes e muito próximo do que a gente viu ali do Bradesco e do Itaú. O índice de cobertura aqui também sempre acima de 200%, tá? E o ROI ficou em 11,8%. Dentro desses números aqui, eu acho que a gente pega alguns ensinamentos, alguns complementos sobre isso daí, mas eu acho que a grande questão aqui a gente ainda via 15 dias já da Covid e os bancos já muito assertivamente fizeram esse estudo e fizeram essa provisão da sua carteira. Mas todos deixam muito bem claro que querem acompanhar os próximos andamentos dessa crise, por exemplo, quando será a retomada da economia, que o impacto é muito grande. Eu estou muito ansioso para saber e ver como é que serão as publicações dos próximos trimestres. Eu diria que nesse segundo trimestre ainda a gente a sensibilidade sobre os efeitos reais a gente ainda não vai ter percepção, até porque é uma coisa muito satisfatória e muito diferente de que a gente viu em outras crises. Os bancos estão tomando uma decisão muito acertada na nossa ponto de vista. Vários deles, além das ações governamentais de flexibilização, de liberação de alguns recursos, os próprios bancos estão prorrogando vencimentos, facilitando renegociações, e nós já verificamos que vários contratos, além de prorrogados os vencimentos, as carências, os prazos de carência são bastante satisfatórios, girando entre 90 e 180 dias, dependendo do seu cliente, da sua carteira, do seu segmento. Isso é bastante bacana, e eu, não querendo parafrasear o que a gente escuta na saúde, mas já parafraseando, aqui é uma forma de a gente achatar a curva da inadimplência. Isso é satisfatório para a economia como um todo, isso
vai dar fôlego para as empresas e permitirá que os bancos também trabalhem melhor a sua carteira de crédito, dando tempo deles terem novas métricas, novas aferições desse modelo, e para ver como é que a gente pode passar esse período. Crédito é fundamental num período de crise, crédito é fundamental para a sobrevivência das empresas, é fundamental para a sobrevivência das pessoas. O grande ponto que eu coloco aqui, dado esse cenário adverso e já reconhecido um pouquinho nesses números, em que medida vai ficar o custo, né, das operações de crédito? Em que medida esse custo do crédito vai afetar a precificação das operações? São períodos que ainda com muitas incertezas. Os bancos grandes, principalmente, a gente já tem até acompanhado pela imprensa e mesmo com alguns colegas que trabalham neles, estão já ajustando e, na medida do possível, fazer alguns ajustes nos seus modelos preditivos de concessão de crédito, mas ainda é um momento incerto. Tanto que todos eles falaram que, e como o Dirceu Benzo falou, não precisa esperar o final do trimestre para tomar uma decisão. Essas decisões são tomadas diariamente para fazer os ajustes naquele nível da caixa d'água que a gente citou ao longo da apresentação. Eu gostaria de mostrar, só para enfatizar isso daqui, eu coloquei a questão do índice de inadimplência e índice de cobertura desses bancos que nós falamos. Pegando o índice de inadimplência, olha, pegando uma série histórica do Itaú de março de 18 para agora, vocês vejam que o patamar está bastante semelhante, e se a gente for bastante crítico, você nota que até caiu um pouquinho o índice de inadimplência de março a março, de 18 para agora. Mas veja que a curva, estou pegando a linha preta, que mostra o resultado do Brasil, é bastante semelhante ao longo do período, tá ok? E veja aqui que eu quero também enfatizar, o índice de cobertura. Eles sempre trabalharam com um nível de índice de cobertura, ou seja, que aqui está diretamente ligado, portanto, àquele nível da água, da caixa d'água, com muita segurança, e isso denota bastante conservadorismo nos bancos quando eles fazem a provisão para perdas futuras. Esse aqui é do Bradesco, vejam aqui, aqui vamos pegar a linha vermelha, que é o total, tá? Que a gente vê aqui que aqui no último trimestre houve uma elevação, e se vocês verificarem, foi por conta de micro e pequenas empresas e pessoas físicas, que deu esse um aumento nesses pontos percentuais aqui, mas se vocês pegarem também dentro dessa série histórica, está sempre girando em torno desse patamar, e aqui, mantendo a mesma linha de raciocínio, a gente está vendo que o índice de cobertura também é acima de 200%, que mostra bastante conservadorismo que esses bancos adotam. Para mostrar também o do Santander, aqui a gente nota, veja, se a gente for pegar aqui o total, aquilo que eu falei, ele é um pouquinho menor que os outros bancos avaliados, mesmo dentro da série histórica, tá? A pessoa física ficou bastante estável, e aqui a PJ, que teve um ligeiro aumento nesse último trimestre, mas também aqui a gente enfatiza que está nas pequenas e médias empresas esse aumento. E o índice de cobertura foi o único que ficou abaixo de 200%, mas se você pegar a série histórica, está mesmo dentro do patamar histórico do Santander. Muito bem. E por último, só para mostrar, como eu apresentei, do Banco do Brasil, tá? Aqui eu pus esse daqui mais para a gente mostrar que ele coloca a inadimplência do sistema financeiro como um todo. Ele está bastante próximo, né? Aliás, bate as duas curvas aqui. E aqui o índice de cobertura ele está em 200% e pegando o sistema financeiro como um todo em 193%. Eu quero mostrar com isso que isso aqui dos bancos que já publicaram seus demonstrativos, são quase todos, tá? Os bancos que a gente avaliou, tomando como base os principais players desse mercado, falando desses 4, aí faltando a Caixa Econômica Federal, a gente está falando de aproximadamente 85% do total de crédito do mercado hoje, mostra que o sistema, e eu quero fechar essa primeira parte da minha participação, é o seguinte: os bancos, apesar desse cenário, apesar de estar assim, num primeiro momento que a gente fala, nossa, aumentaram a provisão está muito alta, eles estão muito sólidos, tanto na questão de capital e como também na questão de liquidez. O que isso permite, entre outras coisas, dizer que existe sim fôlego, não que não seja de preocupar toda a conjuntura econômica, mas existe fôlego para que esses bancos passem esse período que a gente tem pela frente. Essa primeira parte está finalizado, foi um pouco numérico,
mas é legal que a gente teve uma visão desses bancos como um todo. Tá ok, gente? Espero que tenham gostado. Daqui a pouco a gente vai se encontrar na parte de perguntas. Devolvo a minha apresentação aqui para o professor Nakamura. Excelente, Elias. Bom, sem mais demoras, vou passar a palavra agora para o Duá para falar sobre a visão estratégica dos mecanismos de provisão para perdas. Boa noite, Duá. Boa noite, Nakamura, boa noite a todos. Nakamura, faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Gostaria de estar pessoalmente com você, mas estamos aqui no canal do Dirceu Miranda. Pelo menos eu te vejo nas redes sociais de vez em quando. Ah, é? Bem, o que eu queria, assim, só para complementar, eu acho que essa abordagem contábil, essa abordagem tática, né, que o Dirceu são muito importantes, inclusive, para a gente entender o que os bancos estão fazendo hoje, como que eles estão antecipando efeitos de crise, né? Mas nós queríamos também colocar a PDD enquanto uma visão mais estratégica, sabe? Como uma visão estratégica dos bancos através de PDD. Claro que, por um lado, nós temos o quê? Nós temos essa questão de sinalização para o mercado, né? Então, os bancos fazendo, digamos, reservas e provisões mais fortes, ele mostra, além de reserva, ele tem liquidez, né? Então, nós somos fortes o suficiente para enfrentarmos alguns, digamos, não digo desajustes, né, mas alguns problemas que a gente vem a ter na frente. Mas quando eu falo em estratégica, isso aí que eu queria voltar sempre a discutir no nosso mercado também, porque alguns bancos estão indo para esse processo, ou estavam indo, né, para esse processo de sair de resultado, sabe? Assim, a PDD afetando o resultado, e esse resultado ajustado a risco, chegando na questão do valor do banco, né? Vocês veem que o próprio banco americano, hoje em dia, quando ele sofre grandes intervenções ou tem bankruptcy de bancos, é por causa da queda do valor. Não é necessariamente por uma carteira de atraso ou uma carteira inadimplente. Então, eu diria, quando a gente pensa em visão estratégica, nós estamos pensando, veja, nós estamos falando de PDD, sabe? Indo do resultado para esse processo de criação de valor, tá? No processo de criação de valor, nós temos muitas métricas do mercado, inclusive a própria Bank Risk já desenvolve a sua, mas assim, conhecidos do mercado, vocês têm o EBA, da Stan Stewart, tem o VEC, do professor Malvese, que está aqui nessa live, né? Nós temos lá o GVA, da Getúlio Vargas, do professor Alcântara, ou seja, tem várias metodologias, mas sempre são medidas, basicamente, que medem o quê? O retorno ajustado a risco, tá? Então, nós pegamos esse retorno, então aqui nós conseguimos ver se nós estamos aumentando, o retorno diminuindo, o retorno, ou expectativa de aumentar e diminuir o retorno, né? E depois, ajustando o risco, nós temos o que, como o mercado de capitais, o mercado de capitais. Então, quando a gente fala estratégica, é assim, tipo, não só uma visão de médio e longo prazo, deixando um pouquinho a visão de curto prazo, digamos, resultado imediato, né? Até para você chegar com a instituição financeira chegando no mercado de capitais, tá? Só para falar nesse sentido, por exemplo, vocês viram, por exemplo, o caso da Vale, quando deu o Brumadinho, tá? Ela tinha um valor mais de 100 bilhões de dólares, o valor do mercado, mas só pelo efeito de aumentar o risco, sabe, de problemas judiciais, de risco de imagem e tal, ela perdeu numa semana 40 bilhões, tá? Quer dizer, a ação dela caiu quase mais de 30 e poucos % e ficou com um valor menor. Então, você teve um processo de destruição de valor. É nesse sentido que eu estou dizendo. E não mexeu no lucro até aquele momento. Claro que vai mexer, porque eles vão provisionar todo esse risco de imagem, risco jurídico que tem para frente. Mas voltando aqui, então, quando a gente fala em criação de valor, claro que uma base, e isso até foi o Dirceu que falou um pouquinho, tem essa questão da precificação. Quer dizer, nós temos que precificar de forma adequada o risco, senão a gente não está agregando valor, sabe? É aquele conceito de retorno ajustado a risco. Você pode estar tendo um retorno fantástico, porém, ele ajustado a risco, ele não paga, digamos, não cria aquele retorno anormal, né? Agora, a PDD, se você olhar bem, claro que aqui não estão todas as medidas, né? Mas ela é uma função da probabilidade de inadimplência do nosso cliente, vezes a exposição que nós temos com aquele cliente, né? Então, aqui que eu começo a transportar isso para um conceito estratégico, um conceito de carteira, um conceito mais sistêmico, tá? Quer dizer, quando um banco, não necessariamente só com o cliente, quando na carteira toda dele, ele pode ter problema e daqui a pouco ele vai ter que provisionar realmente em cima da carteira. O que faz hoje, mas normalmente são por estimativas não tão quanti, vamos dizer, como eventualmente poderia ser feito através de probabilidade de inadimplência e exposição, tá? E claro, nos portfólios, além da probabilidade de inadimplência
e do volume de exposição, nós temos as correlações. Tá? Então, a ideia que a gente tem é o seguinte, ok, pós-Covid, tá? Qual é o valor, mais ou menos, que nós pensamos, claro, que os bancos eventualmente possam vir a perder, claro, em decorrência com uma desvalorização que os mercados talvez tenham. Né? E aí eu gostaria de dizer o seguinte, pessoal, vejam as duas grandes variáveis, exposição e probabilidade de inadimplência. Probabilidade de inadimplência nós calculamos sempre com séries históricas. Quando vem uma crise desse porte, tá? Ela acaba com a minha série histórica, sabe? Por isso que nós estamos aí todo dia discutindo qual é o novo normal, qual é a cara do mercado financeiro novo normal, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, toda aquela história passada, apesar que esses dias eu vi uma palestra do Itaú, e achei muito interessante aquela visão, sabe? Uma coisa é eu resolver o meu cliente, eu dar liquidez, eu dar condições hoje dele sobreviver, e depois eu também tenho que trabalhar junto com uma reestruturação da operação, inclusive do negócio dele. Sabe, essa parte de consultoria que os bancos já estão chegando mais próximo aos seus clientes. E ali nós estávamos falando, no caso do Itaú, a palestra que eu vi era média e pequena empresa, quer dizer, uma mudança bastante radical frente ao que, na minha época, por exemplo, de mercado financeiro, nós tínhamos em termos de ajudar, de realmente assessorar as empresas no sentido de passar por essas crises. Aí a grande questão, são duas questões aqui, né? Bem, eu não vou ter séries, tá? Então, como o Dirceu falou, nós estamos procurando com outras modelagens que não dependam de time series análise, sabe, aquelas análises que eu preciso de 5 anos de dados, 10 anos de dados, e eu começo a fazer o que a própria executiva do banco falou naquela palestra, eles estão fazendo uma clusterização nova dos nossos clientes. Eles pegam o histórico passado e estão clusterizando em perfis atuais em função, inclusive, dessa análise de sensibilidade em função da crise. Bem, mas não quero me alongar muito aqui, eu só quero dizer o seguinte, qual é a grande questão? Bem, pós-Covid, tá? Qual vai ser o tamanho do problema? Tá? E desse tamanho do problema, como é que eu vou provisionar? Tá? Porque, na verdade, o meu percentual de provisão, claro, eu estou falando aqui em carteiras, provisões um pouco mais automatizadas, em cima do rating, em cima dos scores, né, probability in place, e sobre o volume. Tá? Mas você imagina, hoje, quem é que sabe o tamanho que nós vamos ter de perda na economia e talvez no sistema financeiro, sabe, em função de crédito, em função do Covid. Sabe? Esse é um fato realmente novo. E não se trata mais de crises econômicas, crises de câmbio, crises que o professor Rogoff, inclusive, vem acompanhando há 800 anos, né, conforme o livro dele fala. Porém, e ele sempre diz, o grande problema dessas crises é que a gente sempre acha que essa atual é diferente. Né? Sabe? Então, a gente diz, porque a de 2008 seria diferente da anterior, porque o mundo estava mais globalizado. Tá? Agora, uma coisa nós podemos assegurar, e isso várias discussões que já nós tivemos a Banco Risque, essa realmente é diferente. Tá? Porque lá não é uma crise econômica. Tudo bem que vai vir uma crise econômica em decorrência dela. Tá? Porém, nós não temos ideia nem do fato, digamos, gerador dessa crise, detalhes dele, né? Como curar, quanto tempo ele vai ficar, por mais que a gente fique achatando curva, faz o diabo, mas você não tem ideia. E também não sabe o volume. Tá? A gente começa a pensar, todo mundo, os economistas, inclusive, nós vamos perder um PIB de 4,7, o outro de 7, outro de 9, outro... Sabe? Quer dizer, todos esses montantes são a grande questão. E aí eu peguei hoje um diagrama junto com o Dirceu, botei para cá, viu, Dirceu, eu estou publicamente pagando os direitos autorais, de comparar um pouco esse provisionamento que vocês viram agora no primeiro trimestre de 2020, tá? Que lembra que março, aí você já estava no meio estava entrando no final de março na pandemia, né? Com o primeiro trimestre do ano passado. Tá? Então, realmente, o Itaú, ano passado, ele tinha provisionado 4,5 no trimestre. Tá? E aquilo que o Elias mostra sempre é o saldo. A questão da caixa d'água é o saldo. E esse ano ele provisionou 9,2 no trimestre, ou seja, ele aumentou 103%. Com certeza ele dá uma mensagem do quê? Uma mensagem que a crise não deve ser café pequeno, não deve ser coisinha pequena. Né? Bradesco é a mesma coisa, o Bradesco, inclusive, em comparação percentual, ele aumentou mais. Santander, 10%, e o Banco do Brasil aumentou 55%. Tá? Antes, 5 bilhões e foi para 7,8 bi de 7,8 bi de reais. Mas vejam no mercado americano, sabe, onde está realmente a pandemia, e é uma economia maior, inclusive, né?
Vocês veem como os grandes bancos americanos aumentaram a provisão. Quer dizer, olhando por aqui de uma forma, não digo leviana, mas uma forma superficial, eu diria que a previsão de perda deles é bem maior que a nossa. Quer dizer, a economia deles, porque eles estão aumentando 500% a previsão. Tá? 400% a 500%, né? O Citi aumentou 220%, mas os 3 outros grandes aumentaram mais de 400%. Tá? É claro que tem uma sinalização para dizer para o mercado, sempre naquela coisa de uma visão estratégica do banco, da minha liquidez e da minha reserva. Né? Eu tenho muita reserva, por isso que eu estou fazendo a provisão, porque eu não faço provisão se eu não tiver resultado, se eu não tiver reserva. Agora, por outro lado, também dá uma ideia daquele pós-Covid, aqueles pontos de interrogação, tem alguém já respondendo por aí, né? Seja nível nacional, seja nível internacional. E é legal quando a gente vê o nacional, pegando o diagrama do Elias, que ele mostra que o primeiro trimestre, a inadimplência é igual ao do ano passado. Tá? Então, todo esse aumento de provisão realmente é a expectativa, depois do primeiro trimestre, do que os bancos no Brasil e lá fora estão esperando. Ok? Então, é essa visão assim, um pouquinho mais estratégica que eu queria trazer nessa leitura do PDD e verificar que toda a metodologia de aplicar o PDD, ela corre e traz, digamos, muita leitura para também a visão estratégica. Ok? Obrigado. Hein? Opa, obrigado, Eduardo. Muito legal. Bom, pessoal, nós fomos brindados com 3 apresentações muito boas, muito legais, do Dirceu, do Elias e do Eduardo. Essas 3 visões, visão contábil, visão tática, visão estratégica, é um assunto super relevante no contexto aí do setor bancário. Eu tenho certeza que essa discussão aí interessou bastante ao nosso público. Temos aí pessoas que trabalham no setor bancário, temos pessoas que investem em bancos, temos pessoas que analisam os balanços de bancos. Então, tenho certeza que esse evento aqui agregou e vai continuar agregando bastante aí para o nosso público. Fiquei muito contente de ver aí uma plateia grande. Nós temos aí mais ou menos 80 pessoas participando da nossa live. Eu não conheço, logicamente, todo mundo, mas vi aí alguns conhecidos, pessoas muito qualificadas participando dessa live. 80 pessoas, é sempre bom a gente imaginar a coisa física. 80 pessoas é uma sala, né, Eduardo? Uma sala da GV, aquelas grandonas, lotada, né? Isso. Então, parabéns aí para a Bank-Risk aí, que atraiu esse público grande e principalmente esse grupo qualificado. Bom, mas vamos seguir em frente aqui com o nosso evento. Agora, na verdade, nós temos o espaço para que as pessoas fazer as suas perguntas. Então é isso. É assim se vira, cara. Eu tô muito. Não é que pelo menos a gente tem o choque. O pessoal está abrindo aí o microfone. Caralho, fudeu! Eu acho que é melhor. Ok, Mitzi, só para deixar o chat livre, tá bom? Para perguntas. Abri o chat e fechei o som. Legal. Tá bom. Pessoal, então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. E de antemão a gente agradece essa presença maciça de todas aqui. Antes que a gente comece a responder as perguntas, professor Nakamura, nós estamos, eu e o Elias, e todo o time da Bank-Risk, nós estamos muito felizes porque o Doá, ele agora faz parte, além da GV, ele faz parte desse nosso time. Depois de 25 anos, a gente conseguiu trazer ele para a Bank-Risk. A gente estava num cowork, que era o Distrito Fintech, onde nós, antes da pandemia, ficamos apenas uma semana juntos. E logo depois
nós tivemos o cowork que a gente está fechado, né, em função da quarentena, mas nesses 2 meses, para mim, para o Elias, para todo o time nosso, tem sido um enorme prazer estar com esse velho amigo nosso e uma pessoa que todos vocês conhecem, não preciso, dispensa comentários, né? Beleza, então era só para fazer esse registro e a gente fica à disposição para enquanto o Doá, se me permite, enquanto o Doá estava fazendo a palestra dele, eu fiquei imaginando o seguinte, vai ser realmente um jogo de xadrez muito complicado daqui para frente, os bancos começarem a perceber a sua inadimplência aumentando, porque eu não tenho dúvidas que ela já está aumentando. Ao mesmo tempo, você criar processos em que você possa ajudar esses clientes num processo de renegociação de dívidas. Se você for incrementar essas provisões, vocês já viram pela nossa explicação que elas saem do resultado hoje, ou seja, ele tem que gerar resultados hoje para incrementar essas posições. Então, a gente pretende, talvez, no próximo trimestre, retomar esse assunto, fazer uma outra live como essa. A gente já antemão convida todos vocês para a gente verificar o que aconteceu, né? Como o Elias disse, a gente está muito curioso para ver, porque vai ser um período realmente bem conturbado. Professor Nakamura, acho que tem uma primeira pergunta eu posso responder aqui, que é o impacto tributário da PDD quando o banco antecipa. É o Yuri Vicente Borges, se eu estiver lendo direito aqui. O Yuri, obrigado pela pergunta. O seguinte, já há muitos anos que a Receita Federal não dá nenhuma colher de chá para nenhum banco antecipar, ou seja, aumentar a sua despesa com PDD e deduzir isso do imposto de renda. Isso não existe. Então, se você quiser aumentar a sua provisão, você aumenta, ela não abate do imposto de renda. Obviamente, se depois ela se concretizar e você perder, aí não tem jeito, você abate do imposto de renda, ok? Mas isso não é tax planning. Aumentar a PDD não é tax planning, faz 20 anos já isso, ok? Espero ter respondido você. Se tiver mais perguntas, o Elias e o Doá também estão aqui para responder. E aí, pessoal, perguntas? Cadê o Cássio do Bacen? O Cássio, que é nosso amigão. Cássio, faz uma pergunta. Você gosta tanto desse tema. Dirceu, eu posso fazer uma pergunta enquanto o pessoal está pensando? Por favor, professor. Então, bom, para você, para o Dual, para o Elias, o que eu queria saber é o seguinte, um assunto polêmico nessa época de pandemia, que são os spreads bancários. Minha pergunta é em que medida as PDDs elas servem de balizamento para que os bancos estabeleçam os seus spreads, principalmente num período como o atual, em que nós estamos vivendo um momento extraordinário. Doá e Elias, vocês me permitem, porque eu tenho uma teoria consolidada sobre isso, a história do spread bancário no Brasil. Pode. Com certeza. A gente já... Vamos voltar um pouco e dizer assim, eu trabalhei em banco nos Estados Unidos, na Holanda, e a grande dificuldade de um banco desse era alocar os seus passivos em ativos, ou seja, não ficar com recursos ociosos em caixa. No Brasil, essa possibilidade não existe, porque existe sempre alguém que está disposto a tomar todos os recursos do sistema financeiro privado quando ele sobra. E esse alguém é o budget do nosso governo federal, que não é bem controlado. Ou seja, o grande tomador de crédito privado, que toma recursos privados da economia brasileira, é o próprio governo federal. Então, o que acontece? É uma competição desigual, porque qualquer banco que sabe que não alocar os seus recursos do sistema privado, ele compra títulos públicos federais, que até pouco tempo atrás rendiam muito. Então,
a razão do spread, uma das razões, é essa inércia que existe. A outra coisa é assim, nós falamos muito aqui de perda esperada. A gente sempre brinca que a gente via assim, agora não, porque excepcionalmente nós estamos com essa situação, mas o Itaú, Bradesco, Santander, com ROIs de 24%, e aí você via matérias dizendo que o ROI do Citibank era só 11% nos Estados Unidos. Mas é muito mais geração de valor ganhar 11% dos Estados Unidos do que 23% de ROI no Brasil. Então, o que eu quero dizer é assim, o spread ele tem uma dinâmica de perda esperada, como meus colegas falaram. Ninguém diminui o spread hoje de uma operação se está vendo o portfólio se deteriorar lá na frente, porque se ele vai ter que tirar recursos, vai ter que tirar resultado das operações hoje para fazer provisionamentos futuros, hoje você precisa desse resultado. Eu não estou aqui defendendo que o spread brasileiro é um spread justo, que é um spread... enfim, não é esse o meu ponto. O ponto é que a gente precisa entender essa dinâmica. Por quê? Se um banco errar nesse provisionamento, o pior dos mundos acontece e o acionista vai virar para ele. Não existe só depositante de stakeholder, tem o acionista também vai virar, escuta, você não estava percebendo que o teu portfólio de crédito se deteriorava? Você não podia ter aumentado essas provisões? E aumentar a provisão significa sair resultado do spread hoje. Essa é uma dinâmica que só vai ser, mexida quando a gente tiver o governo federal não tão dependente do crédito dos bancos, ou seja, ele ter outras fontes para buscar seus resultados, equilíbrio fiscal e tudo que vocês conhecem, e a gente ter um pouco de tranquilidade política e econômica no Brasil, para que os bancos não precisem fazer provisões tão grandes quanto aos seus portfólios, né? Então, essa é uma visão particular sobre tudo isso. Legal, Dirceu. Nós temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que eu estou vendo aqui é do Felipe Pontes. É uma pergunta que acho que pode ser respondida por qualquer um de vocês três. Aliás, queria saudar o Felipe Pontes, ele é lá da Universidade Federal da Paraíba e também é da Traders Club. Obrigado, viu, Felipe, pela pergunta. Eu vou ler aqui, ler a pergunta. Existe a possibilidade de os bancos terem aumentado excessivamente as provisões para sinalizar um cenário pior e atrapalhar a tramitação dos projetos, para aumentar a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e reduzir a taxa de cheque especial, por exemplo? Como vocês analisariam essa possibilidade? Alguém responderia para ele? Boa pergunta. Deixa eu falar e acredito que os colegas vão complementar. Eu acredito que não, tá, Felipe Pontes? Não foi com esse objetivo que essas provisões foram feitas. Essas provisões foram reconhecidas já, sim, dado um cenário de inadimplência, de Covid, de toda a deterioração que a gente vislumbra e que a gente está presenciando e até tendo visto em outros países cuja crise começou um pouquinho antes do Brasil. Não creio, tá? É claro que aqui tem uma questão política por trás desse cenário, estou me limitando à avaliação um pouco mais técnica, não acredito que seja. Gostaria de ouvir os colegas. Nakamura, eu particularmente acho que não, estou com a mesma posição que o Elias, mas eu queria lembrar o seguinte, vamos dizer, eu entrei em banco em 78, tá? Já faz bastante tempo. Talvez no passado fosse mais frequente, sabe? Eu não digo que era frequente, mas poderia ser mais frequente esse tipo de, digamos, manuseio, né? Mas eu acho que hoje não, e mais com toda essa crise e acompanhando todos os discursos dos bancos, e a gente está vendo que eles estão transformando esse discurso em ações, eu acho que hoje não cabe mais muito espaço para isso. Eu complementaria dizendo assim, alguns dos nossos bancos clientes, eles têm na área de modelagem de risco, coisas como 200, 300 pessoas. Você imagina esses profissionais todos, um presidente do banco, vice-presidente, descendo numa área e falando, pessoal, joga tudo isso fora, vamos fazer uma provisão
com um motivo, uma motivação política, ou enfim, qualquer que seja a motivação, como disseram os meus dois colegas, acho que hoje isso é realmente inadmissível. As provisões estão sendo feitas com um caráter muito técnico. Mercado brasileiro, mercado financeiro brasileiro já de um nível comparado a qualquer outro mercado. Então, também não vejo essa possibilidade, né? E basta ver que os bancos americanos provisionaram muito mais que a gente, né? Legal. Temos outra pergunta aqui do Alejandro. A pergunta dele é a seguinte: qual técnica recomendaria para identificar os novos maus? Eu estou entendendo que são os novos maus pagadores. Não sei se ficou claro para vocês a pergunta. Goá, tem alguma modelagem que você... Eu vi isso realmente. Você está indo para, não digo análise clínica, mas assim, nos clusters, eles estão fazendo tipo uma análise mais quali, sabe? Porque eu não posso mais depender de tanta série de tempo, né? Com a ruptura que uma crise dá. Então, a gente vê que eles estão clusterizando os clientes e normalmente com avaliações um pouco mais quali do que precisam de banco de dados e tratamento quant, né? Legal. Talvez ele queira dizer o seguinte, que nesse novo normal, o velho normal talvez não seja suficiente. Eu acho que o que o Doá falou muito nós da Bank Risk trabalhamos no passado muito com modelagem, hoje a gente faz menos isso, né? Mas essa série histórica, dada ao Covid, ela sofre um processo de qualidade enorme, né? Para você projetar novas situações. Então, acho que vai depender muito, como dizia o presidente JP Morgan, por favor, coloque o bom senso no lugar das planilhas e vamos tentar encontrar uma nova forma de tratar isso, né? Muito bom. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Johan. Como são tratadas as perdas com fraudes e antifraudes? Johan, aí se eu entendi, nós estamos falando talvez de risco operacional, né, Elias e Doá? Talvez, sim, né? Eu entendo que sim. Entendo que aqui cai no conceito de risco operacional. Assim, mesmo que esteja na carteira de crédito, uma operação fraudulenta não é considerada um crédito mal dado, é considerado um risco operacional porque o processo do banco falhou e o processo de crédito é como outro processo qualquer no banco, né? Enfim, se eu entendi, seria isso. Então, não se classifica como risco de crédito, né? Perfeito. Agora tem a pergunta do Bruno Neves. Dentro das experiências de vocês, os nossos bancos estão preparados para absorver as correlações setoriais neste momento de inadimplência? O Bacen já se posicionou sobre isto, pois o aumento relativo da contrapartida dos bancos estrangeiros foram mais altos. Não sei se ficou clara a pergunta para vocês. Eu gostaria de responder. O que eu sinto é o seguinte, eu acho que o Bacen, aqui está o nosso amigo Fábio Carneiro, que é exímio, quer dizer, exímio não, top gestor do Bacen no Brasil, não? Representando essa geração muito positiva que o Bacen teve, que tem, não? Eu acho que nós não estamos usando em correlações essa questão de séries, sabe, de séries correlacionadas. Isso é um pouquinho ainda longe da nossa realidade, não? Mesmo porque, Nakamura, você conhece bem isso, nossas bases de dados não são assim tão consistentes e tão longas, né? Para que a gente faça estudo de correlações que façam sentido, né? Que não sejam correlações espúrias. Mas o que a gente percebe muito trabalhando, por exemplo, lá nos Estados Unidos existem alguns bancos que trabalham com grupos correlacionados, né? E a gente vê essa clusterização, ela está trabalhando em grupos correlacionados, mas correlacionados fazendo da experiência, vamos dizer assim, subjetiva dos grandes gestores e tal, e não dependendo 100% de modelos quantitativos, né? E a gente percebe isso já nos bancos. Tá? Eu falei, inclusive, essa questão do Itaú Varejo, que teve esses dias uma live também, e eles mostraram claramente que eles estão realmente clusterizando, não jogaram fora os modelos antigos, mas passou a ser uma informação a mais, tá? Não mais a decisão só nisso. E a concentração, eu diria que nós não estamos procurando correlações estatísticas, que nós não conseguimos fazer via métodos quantitativos, via séries, né?
mas estão fazendo atributos, né? Grupos em clusters de atributos similares e botando isso em grupos correlacionados. Perfeito. Bom, vamos agilizar aqui, que tem algumas perguntas ainda. O Edilson Chagas, ele tá elogiando aqui o evento e ele fez a seguinte pergunta: quais os impactos das medidas do governo, redução dos compulsórios e outras, nos resultados e na qualidade das carteiras de crédito? Pode responder, Elias? A pergunta é assim, deixa eu tentar entender um pouquinho o contexto maior da pergunta, professor. Ele está falando aqui que o governo tomou algumas medidas, né? Sim, entendi, tá certo. Essas medidas que o governo tomou visam basicamente aumentar a liquidez e facilitar a renovação das operações, garantindo para que os bancos, eu acho que essa medida tem um efeito maior e um impacto maior para bancos médios, que vai capacitar uma liquidez maior e, consequentemente, uma visão de renovação e dar fôlego para que esses bancos façam, como alguns grandes bancos já fizeram, a renovação e prorrogação de vencimentos que estão tendo agora. Eu acho positivas essas medidas. Tem uma discussão ainda muito grande e algumas notícias que a gente pega de que existem alguns entraves burocráticos que estão impedindo a liberação desses recursos, mas, de certa forma, tem que ser vista de uma forma muito positiva. Eu acredito que os bancos estão revendo esses modelos deles de como conceder esse crédito, e com a atuação do governo aumentando a liquidez, a concessão de crédito, e o crédito é fundamental nesse momento, vai ter essa renovação e essa efetividade na operação. Beleza, Elias. Bom, vamos para outra pergunta aqui. O Alessandro Coutinho, do Banco Fibra, falou que ele conhece o... Alessandro. Grande colega nosso. Ele falou que conhece vocês, conhece o professor Duarte também. Uhum. E ele está perguntando o seguinte: na visão de vocês, como veem os bancos médios nesse cenário de aumento de inadimplência e recessão econômica? Aí eu queria acrescentar a pergunta dele, a visão de vocês, se é possível ter nesse momento, de algumas fintechs, né, que estão aí no mercado. Fala-se muito dos grandes bancos e pouco das fintechs. Quer falar, Doá, Elias? Primeiro, Alessandro, um grande prazer você estar compartilhando a nossa live, um grande colega na nossa época de fibra lá, um grande abraço, tá? O desafio, claro, para os bancos médios, e a gente já está fazendo até um estudo em paralelo, aguardando a publicação de outros bancos para a gente fazer uma avaliação, é um pouquinho mais complicada do que os grandes bancos, até por uma questão de captação dos seus recursos. Ele tem uma dependência maior de captação do que os bancos grandes, os bancos de varejo têm. Esses grandes, os bancos médios hoje fazem a questão do depósito à vista, é um impeditivo de dar essa captação, né? É mais desafiador, tá certo? Eu acho que, por outro lado, esses bancos têm uma carteira muito mais na mão. Esses bancos têm uma visão da sua carteira de crédito mais caso a caso, mais no dia a dia, o que vai possibilitar a eles fazerem medidas preventivas mais caso a caso e que reduzam o impacto. Mas eu acho que a visão de um provisionamento maior agora é válido, e tem que se iniciar o quanto antes, essa é uma opinião minha, a revisão dessas carteiras que vocês têm e fazer uma ação mais caso a caso e tentar entender e dar soluções mais pontuais. Posso fazer um comentário, Nakamura? Claro, Du. O que eu acho é o seguinte: os bancos médios, como os grandes, tá? Todos eles vão sofrer, vamos dizer, a economia, o problema é para todos, né? Só que eu acho que eles têm que sair um pouquinho daquele asset-based, sabe assim, ou duplicado, coisa desse tipo,
e também, como os grandes estão fazendo, ser mais banco de relacionamento nesse momento. Quer dizer, quase um consultor para a retomada do mercado, tanto em bancos médios como os grandes. Onde eu diria assim, até como participante do mercado financeiro brasileiro, eu fiquei muito feliz. Esses tempos foi uma live que eu assisti dos 3 diretores de RH, Bradesco, Santander e Itaú. Tá? Eu percebi que o discurso e a ação, tá, mudou bastante daquele foco da eficiência da infraestrutura, sabe, da máquina, da ferramenta, para uma primeira coisa, pessoas. E nessas pessoas incluem tanto os trabalhadores, questão de saúde e tal, mas também os clientes. Tá? Quer dizer, o cliente, como que o banco pode ajudar a transpassar, digamos, esse período de crise, né? E aí não tem separação nenhuma, é que os grandes já estão aparentemente fazendo isso. Porque se a gente depender muito da liquidação do ativo, que é o asset-based loans, né, nós vamos ter problema, porque qualquer economia ela perde muito a liquidez, digamos, na hora que eu vou tentar tornar líquido ativos que me são dados em garantia. Né? Isso aí realmente a gente tem um certo deságio. Né? Então a recomendação, eu diria, e tomara que sejam bancos de nicho, inclusive, que tem mais facilidade de fazer relacionamento nos seus nichos, e realmente eles têm que atuar bastante também nessa parte de estar junto com o cliente deles, mesmo sendo um banco médio. Perfeito. Bom, o Vitor Hugo fez uma pergunta parecida com a anterior. Ele está se referindo aí ao futuro, né? Olhando para frente, para os próximos meses, se os bancos grandes estão protegidos, mas também os médios e as fintechs. Tá. Bom, primeiro, um abraço. Só deixar um abraço, o Vitor Hugo é nosso colega do Citibank, um abração, mas acho que a pergunta já foi respondida, né? Sim, sim. É que talvez eles estejam se referindo a esses bancos, tipo Nubank, Banco Inter. Sim. Eu não falei de fintech, né? Sim. Mas quer falar do... Eu acho que eu acho que é a mesma coisa, mas você é o Sim. nosso especialista em fintech. Eu acho que as fintechs, não falando das big techs como o Nubank, elas vão passar por uma prova de fogo agora, mas eles estavam muito bem posicionados. A gente lá no distrito convivia com 60 fintechs e a gente via eles sabendo muito bem o que eles estão fazendo. Ainda é um mercado no tocante a crédito que, exceto o Nubank, um ou outro, não é tão grande no Brasil, em que o Banco Central brasileiro acertadamente fez uma legislação, a meu ver, assim, sem igual no mundo, na coisa de fintech, ou seja, não deixar ter acesso a depósito popular, delimitar muito bem o papel delas. Elas são importantíssimas no modelo de modernização do sistema financeiro brasileiro, e eu não acho que vai existir grandes problemas por aí, não. Honestamente, não vejo isso. Não sei, meus colegas se veem diferentes, mas não vejo isso dessa forma, não. Eu concordo com você, não vejo grandes problemas, grandes dificuldades nesse primeiro momento. Eu vou bem em linha do que você falou, concordo. Legal. Bom, eu vou fazer mais algumas perguntas. Eu vou pedir para vocês darem respostas bem objetivas para ver se a gente consegue atender o máximo de perguntas, mas pelo que eu estou vendo aqui, vão ficar faltando algumas que eu, da minha parte, acho que vocês talvez concordem, poderão ser respondidas depois por escrito. Caso sim. Eu acho que uma sugestão, se os colegas permitem, já é quase 8 horas da noite, a Mitzi tem como fazer guardar essas perguntas todas, por favor. A gente não deixa nenhuma pergunta sem responder. Amanhã a gente responde todas. Só tem que ver como a gente faz isso, tecnicamente falando. E o envio e a live também, ela está sendo gravada. E se tiver alguma outra coisa específica, mandar um e-mail para aquele contato, ok? Até para as pessoas que eventualmente saírem e não perder nenhum conteúdo, já que a gente tinha combinado encerrar num determinado horário, né? Se vocês concordarem, o que vocês acham? Eu acho que assim, vamos registrar até pelo adiantado do horário, né? Agradecer até a participação de todos. A gente responde prontamente. A Mitz acho que consegue capturar e a gente entra em contato com eles e consegue se tiver então responder mais a todas as
Isso, 2, 3 perguntas, a gente Isso. responde e de antemão já fica para o próximo trimestre uma outra live para a gente retomar esse assunto com o professor Nakamura, se o senhor puder, e nós estaremos aqui com vocês mais uma vez para ver o andar dessa história, né? Excelente. O Ricardo Rochman aqui, professor da GV, vai ficar bravo com a gente, porque ele estava na fila e ia chegar a vez dele. Não, mas pode fazer a pergunta, por favor. Faz a pergunta. Podemos responder as 2 últimas perguntas rapidamente? Claro, então, claro, por favor. Então, o José Marcos, e depois tem a do Ricardo. A do Zé Marcos é o seguinte: vocês acreditam num Big Bang das carteiras que poderiam já estarem ruins e se aproveitaram da pandemia? Ficou claro, né, a pergunta? Beleza. Olha, é uma boa pergunta. Assim, eu acredito que não, tá? Assim, não vai ser aproveitar esse momento para fazer esse ajuste das carteiras, ajustes de resultados. Agora eu vou para o outro lado. Essas carteiras que já vinham mostrando algum evento de problema, de crédito, que já estavam até tendo inadimplentes, é o momento ou de entrarem num processo de renegociação, que os bancos estão muito proativos nesse sentido, ou elas já estavam contempladas naquela provisão, naquela reserva, como a gente falou, como a gente citou, e que venha se deteriorar e ela venha ser consumado esse crédito, aquele exemplo que eu disse, ela se tornar um write-off. Mas assim, um momento de limpeza de carteira, eu acredito que não seja o momento agora e isso não venha ocorrer. Isso estou falando com base daqui nos próximos meses, 3 meses, eu não sei exatamente o que a gente vai estar visualizando, mas é um cenário que eu tenho por vista, é isso daí. Eduardo, Okay. Não sei se você gostaria de complementar. Eu acho que eu não diria que nós, vamos dizer, estamos botando embaixo do tapete, né, para problemas anteriores, mas eu só lembro que uma crise de saúde, ela não teve, nós não temos história, sabe, nem de entrada e saída. E achar que aproveitar, eu não sei, mas que nós vamos ter que ter um tratamento diferente, sim. Tá? Quer dizer, nós vamos ter que ser muito mais menos rigorosos, digamos, na questão da seleção do risco que a gente vai tomar. Nós vamos ter que abrir um pouco mais o risco do que nós tínhamos no passado. Nós, eu digo, o mercado financeiro. Né? Legal. Legal. O Zé Marcos, na verdade, ele tinha complementado aqui a pergunta dele. Ele escreveu... Professor, você vai fazer... Professoria do Ricardo. Sim, não, é a próxima. Mas o Zé Marcos, ele só complementou aqui dizendo o seguinte: isso ocorreria, pois no passado, com as pressões de lucratividade, os bancos seriam menos cautelosos. Sim, sim. Bom, mas vamos lá. Finalmente, a pergunta do Ricardo Rochman, para a gente encerrar aqui essa fase de perguntas. Que sugestões vocês dariam para rever o sistema de provisionamento dos bancos para que não seja um entrave no esforço para reduzir a taxa de juros para as PFs e as PJs? Bom, eu posso começar a fazer Eu acredito, assim, olha, quando você vou pegar o Itaú, que eu tenho de cabeça os números, o ativo médio do Itaú, ou seja, o prazo desse ativo médio, a cada 1 ano e meio, o Itaú, imagino que o Bradesco, o Santander seja igual, ele repõe 80%, 85% dos ativos, ou seja, é uma máquina. Os bancos brasileiros dão crédito muito de curto prazo. É uma coisa assim absurda, você vê o prazo médio dos ativos brasileiros. Eu falo, aí o Doá, o Elias, que são muito mais da área do que eu mexi com modelagem, mas eu fico pensando, qual seria o modelo que pega risco num moedor de carne desses? Em situações normais, imagina agora. Então, honestamente, eu acho que o cara, para operar no mercado brasileiro, para ser do Banco Central do Brasil, o cara precisa ser artista. Porque você pega os ativos de um Citibank,
né, de crédito imobiliário, prazo médio 12 anos, 15 anos. Um mercado de capitais enorme para as grandes empresas irem, para você ter way out para fazer as coisas. Aqui no Brasil, você sentou numa carteira dessa, de curto prazo, é corrida de 100 metros, com obstáculo. Então, eu acho que o sistema, o desentrave da queda do spread não está tão na modelagem da PDD e essa coisa toda, que honestamente ela é burocrática, mas ela é necessária e eu acho ela até moderna, nem sei como dá certo, honestamente, que realmente é um negócio de doido. Não sei, queria ouvir o Elias e o Doá, por favor. Eu queria colocar, Ricardo, primeiro que a sua pergunta é realmente complicada, é difícil, né? Mas eu não sei responder qual, digamos, abordagem ou qual metodologia, né? Mas uma coisa que eu queria aproveitar, assim, pegando esse gancho do spread e tal, é que os bancos, de uma forma geral, no mundo, sabe? Se você estudar não crise de saúde, sabe? Crise sanitária, mas crise de câmbio, crise de país, crise de crédito global, etc. Grande problema que eu vejo como profissional de risco de crédito é depois na retomada da economia. Porque aí, normalmente, é ali que a gente vai fazer besteira, porque encanta, sabe, os números, a economia está retomando, e aí nós simplesmente abandonamos qualquer fundamento de crédito, sabe? Não é que o fundamento de crédito não funciona na retomada. A gente simplesmente abandona e entra naquela euforia, como foi 2008, 2007, né? Sabe, você cria o problema que estoura lá na frente na hora da euforia. Então, quer dizer, eu acho que tem um primeiro momento que realmente é pronto-socorro, realmente é uma coisa assim, de recuperar a saúde da economia, sabe? E aí nós temos que ser, concordo aí, inclusive, não digo beneficentes, né? Mas não podemos estar focando aquele spread, sabe? De maximização de resultados e tal. Tem que entrar numa linha quase social de recuperar a economia. Tá? Mas o meu medo, na verdade, em termos de modelagem, de incentivo a vendas, de spread, etc., é no momento da retomada da economia, sabe? Que aí, normalmente, a gente cria euforia e aí que a gente começa a fazer besteira que na próxima crise estoura tudo. Bem isso mesmo. Legal, beleza. Bom, vamos caminhar aqui para encerrar aqui a nossa live. O Felipe Pontes, ele comentou aqui que a resposta que vocês deram está em linha com o que ele pensa também. Eu vou pedir desculpas aí para o Vitor, para o Marcos, para a Naila e outros aí que fizeram perguntas e não tiveram as suas respostas. Mas a gente responde, viu, professor? A Mitzi, eu peço para a Mitzi guardar essas perguntas com carinho. A gente tem os e-mails todos registrados, a gente faz questão de responder todos vocês e só resta a nós agradecer muito o prestígio de todos. É isso aí. Então, muito legal aí a presença e principalmente a participação de vocês. Eu queria dizer para vocês três que a aula foi muito boa. Bom, vocês devem estar estranhando o que eu estou falando, mas, na verdade, o Doá vai me entender, e vocês três vão me entender. Eu dou aula há 30 anos, e quando a aula é muito boa, sempre surgem perguntas durante a aula e perguntas até depois no cafezinho também, os alunos te pegam lá para fazer um monte de perguntas. Isso quando a aula é boa, principalmente. Então, essa aula aqui, a aula de vocês foi ótima, porque o que tem de pergunta aqui, parabéns aí para vocês. Mas o fato é o seguinte, os nossos estômagos estão roncando, acho que está na hora da gente... Professor Nakamura, deixa eu só fazer um último agradecimento, por favor. Bom, para nós, para todos nós, é uma experiência sempre nova tudo que nós temos feito. E a gente não faz isso sozinhos, nós temos uma equipe por trás disso que nos ajudou bastante. Eu queria agradecer a todos eles pelo empenho, sábado e domingo, fazendo coisas e testando tal. Sem eles, nada disso teria sido possível. Agradeço a todos de coração. Ao senhor por ter aceito esse convite. O senhor é uma pessoa muito, muito especial para nós. Um professor realmente de primeiríssima linha, só engrandece a gente. Foi uma honra ter o senhor conosco, viu? Muito obrigado. Eu queria só um segundinho, Nakamura, direto para você. Tá? Quer dizer, primeiro agradecer a sua presença aqui, a nossa amizade de quase 35 anos, mais ou menos, né? Mas principalmente dizer o seguinte, você já está, não é nem convidado, tá? A participar de um dos próximos lives que nós vamos fazer aqui na Bank Risk,
considerando a sua excelência em custo e estrutura de capital, não esqueci, e capital de giro. Eu acho que essa recomposição do capital de giro agora no mercado financeiro é uma coisa assim que tem que ser discutida urgentemente, tá? Tá aí, obrigado, Nakamura. O convite já está aceito. Tá bom, obrigado. Eu quero fazer um agradecimento a todo o pessoal que nos acompanhou, foi muito bacana. Dei uma olhada aqui nas questões, alguns participantes, colegas meus do histórico aí de 30 anos no mercado financeiro. Agradeço a todos. O meu especial agradecimento ao professor Nakamura. Foi um prazer tê-lo como mediador e eu espero tê-lo como palestrante numa próxima live, aprender muito sobre até esse tema que o Doá trouxe à tona, é muito importante. A gente sabe que é um dos fatores que vai pesar bastante nas empresas agora, é o financiamento da sua necessidade de giro, vai pegar bastante. Foi um prazer a todos, agradeço a todos e o meu agradecimento a toda a equipe da Bank Risk, os que não estão mostrando os seus rostinhos aqui na live, mas que sem eles a gente não estaria aqui. O meu muito obrigado a todos.